Vamos abrir o nosso livro, o livro Nascidamente, na página de número 83. Creio que foi aqui que nós paramos, exatamente onde começa o parágrafo, foi o primeiro parágrafo, dizendo hamartia, exatamente aí. Estamos, queridos, refletindo nesse capítulo, o capítulo de número 6, sobre a ideia do pecado. Pecado é uma doença muito grave. O pecado é um desvio psíquico e espiritual. O pecado acomete toda a humanidade. E o pecado é a causa de todos os males que a humanidade tem passado, vem sofrendo desde o seu início. O problema é que nós às vezes não entendemos o que é de fato o pecado. Nós vivemos uma crise conceitual, uma crise de conceitos, uma crise de compreensão sobre o que é pecado. De maneira que não raras vezes nós sofremos o problema do pecado sem o identificarmos. Pecado não é uma questão somente do cristianismo. Alguns acusam os cristãos de inventarem a ideia de pecado, mas como eu já disse aqui outras vezes, o pecado ele é percebido não somente em meios religiosos fora do cristianismo, como também dentro de várias áreas do conhecimento. Só que a ideia de pecado, não raras vezes, ela pode vir representada por várias palavras diferentes. A palavra pecado é uma palavra portuguesa, para se referir ao que em grego se diz hamartia. Mas também outros pensadores, outros sábios, outros místicos da história falaram também, como por exemplo aqueles que chamam esse problema espiritual, psíquico que assola a humanidade. Houve quem o chamasse de Maya, que é ilusão. Houve outros que chamaram de sofrimento. É aquilo que me faz sofrer e que me leva a fazer outros sofrerem. Dentro da psicanálise, da psicologia, essa ideia do distúrbio do homem em relação ao outro, em relação a si mesmo, em relação a Deus, em relação ao cosmo, também existe essas ideias. Então nós estamos nos debruçando já há algum tempo sobre esse tema, a hamartia, porque a única solução para o homem é primeiramente ele saber que ele é doente. O pecado enquanto uma doença, não uma doença física, uma doença de natureza espiritual, de natureza psicológica. É a imagem que o homem cria acerca de si mesmo, acerca de Deus, acerca da sua história, e a partir daí o modo como ele define a sua existência. Então é muito importante entendermos esse tema. Então, ao chegarmos aqui na página de número 83, logo no primeiro parágrafo, aí, quando diz hamartia, vamos seguindo aqui na leitura, nós vamos lendo, e na medida que nós vamos lendo, nós vamos explanando, portanto. Tá bom? Diz assim: hamartia, portanto, em relação a Deus, é o desprezo à verdade, isto é, a negação consciente da divindade, o todo absoluto, que se revela por meio das coisas criadas. Assim, todo homem é indesculpável diante de Deus, pois este revelou os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua própria divindade por meio da criação. Entretanto, o que fizeram os homens? Negaram-lhe a glória devida e se recusaram a lhe prestar louvor e adoração. Inventaram para si simulacros de deuses, adorando a criatura em lugar do Criador, tornando-se nulos em seus próprios pensamentos. O desejo irresistível do homem de tomar o lugar exclusivo de Deus é que o leva à invenção de variados deuses, cujas vontades podem ser manipuladas
pelo seu Criador mediante os supostos serviços que este lhes presta, orações, dádivas e sacrifícios, ficando assim os deuses sujeitos aos homens que lhes engendra conforme a sua própria vontade. Bem, aqui nós temos basicamente alguns elementos importantes que trazem o conceito de hamartia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, porque essa porção ela é praticamente uma paráfrase do que nós temos em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante. E aqui o ensinamento de Paulo é claro. No versículo 18 ele diz assim: vamos ponto a ponto, vamos somando cada informação que o apóstolo nos dá, para nós podermos ter a visão do todo, né? Do que propriamente, em relação a Deus, o que significa hamartia. Hamartia é, em primeiro lugar, um problema do homem em relação a Deus. Então, não se pode pensar em hamartia, né, a partir de outro ponto de vista, senão a partir deste ponto. Hamartia, o pecado, é um problema do homem em relação a Deus. Isso Paulo nos explica a partir do versículo 18 de Romanos 1. Ele diz assim, olha: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, a ira de Deus. Então a Bíblia fala sobre a ira de Deus, em toda a Escritura, e inclusive a ira de Deus é algo que as pessoas, na sua maioria, não compreendem, porque quando fala de ira de Deus, a imagem que eles criam é uma imagem humana. Eles tomam a ideia de ira, tendo como paradigma a ira do homem. O homem, quando fica nervoso, quando fica, violento, irado, colérico. E também existe uma herança dos gregos antigos, que eles criaram muitos deuses para si, e assim, como eles não tinham conhecimento da natureza, dos fenômenos da natureza, tudo eles conferiam aos deuses, né? Então, por exemplo, dava uma epidemia numa cidade grega, por exemplo, surgiu uma doença, essa doença ia afetando um ou outro, ia matando pessoas, tal. Logo eles interpretavam assim, eles buscavam um culpado. Se tem uma epidemia, tem que haver um culpado, alguém que deixou de prestar os serviços sagrados ao Deus tal. Então o Deus fulano está irado conosco, porque alguém deixou de lhe prestar o culto devido, deixou de lhe prestar o sacrifício devido, ou alguém cometeu algum mal contra esse Deus que agora está irado, e esse Deus, portanto, está nos punindo com esta epidemia. Então eles se colocavam a buscar o culpado. Então a ideia de um Deus que está irado com o homem, de um Deus que pune o homem, porque esse homem não lhe fez a sua vontade, e a ideia da culpa, isso vem lá dos gregos. Por quê? Porque os gregos criaram deuses à sua própria imagem, ou seja, eles projetavam de si o que eles eram e forjavam para si deuses à semelhança daquilo que eles eram. Então eram deuses humanizados, mas não humanizado como se hoje em dia a palavra humanizado, em outro contexto, não é? Mas no sentido de que os deuses eram tão violentos como os homens, eram tão caprichosos como os homens. Essa ideia vem desde a antiguidade, a ideia de um Deus irado, um Deus incapaz de perdoar, um Deus incapaz de salvar porque ama, e porque ama somente. Um Deus incapaz, né? Um Deus incapaz de perdoar, um Deus incapaz, enfim. Então, essa ideia de um Deus irado e da ira de Deus vem desde a antiguidade dos gregos, passa também pelo pensamento, o pensamento dos hebreus, Antigo Testamento.
é um pensamento rudimentar, e evidentemente toda essa compreensão equivocada acerca de Deus, certamente é porque eles não conheciam o Deus verdadeiro. Eles tinham uma certa compreensão possível acerca da divindade, mas ainda muito suja da cultura humana, do pensamento humano, das ideias humanas, do tempo, um tempo rudimentar, um tempo pueril. Foi somente então quando veio Jesus Cristo ao mundo que então o Pai começa a ser revelado na sua verdadeira essência. A Escritura vai nos deixar claro que só podemos conhecer verdadeiramente a Deus se nós conhecermos a Jesus. Jesus é a expressão exata do Pai. Por isso que naquela ocasião, em João capítulo 14, quando os discípulos falaram para Jesus: mostra-nos o Pai, e isto nos basta, Jesus respondeu: ora, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não me têm conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como o Pai é aquele que habita em luz inacessível, que homem ou olho algum jamais viu nem é capaz de ver, logo nós não temos ideia de quem seja Deus. Então é preciso, ou foi preciso, que Deus se fizesse carne, homem, entrasse na história humana, e não somente mostrasse no seu viver humano, e por meio do viver humano quem é Deus, mas nos ensinasse acerca de Deus, do coração de Deus, dos mistérios de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus. Então, nós temos que corrigir a nossa visão. Mas quando a Bíblia, portanto, usa a palavra, a expressão, a ira de Deus, isso é um fato. Só não podemos confundir com ira enquanto um vício do homem humano, sentimentos humanos, sentimentos carnais, sentimentos vingativos, sentimentos mesquinhos, sentimentos egoístas, de um Deus tirano, de um Deus mau, de um Deus irado, de um Deus implacável, de um Deus nervoso, de um Deus colérico, de um Deus violento. Não é? Por isso que Jesus, quando falava acerca de Deus, o chamava de Pai. E a figura que melhor ilustra o coração do Pai é o pai da parábola do filho pródigo. É aquele pai que recebe e acolhe o filho que saiu de casa, e o filho vinha decorando, ali a sua oração: o que dizer para o pai? O que dizer para o pai? Então, de tudo que ele pensou, ele falou: olha, só tem uma coisa para dizer: Pai, perdoa-me, porque eu pequei contra ti, pequei contra os céus, e não sou digno de ser chamado teu filho, e recebe-me então, pelo menos, como um empregado teu. Então, qual é a mente do filho pródigo? É uma mente mercantil, é uma mente de alguém que não conhece a Deus, que não sabe quem é Deus, e pensar: ele pode até me receber de volta, mas sob condições. E eu sei que alguém vai falar: mas e Deus não impõe condições? Nenhuma condição, absolutamente nenhuma condição. Basta ler 1 Coríntios 13, ali quando Paulo fala dos atributos do amor, o amor que não que tudo sofre, tudo sofre. Ele sofre a injustiça que o homem comete contra ele. É um amor que não se exaspera, não se ressente do mal, tudo suporta. Deus é amor, então é só você, é muito simples. Agora, é a religiosidade ou a religião humana que fica impondo essas questões. Então, quando o filho volta para casa, o filho tem decorado a oração: olha, se o senhor me receber como empregado, já está de bom tamanho. E o pior é que o pai não deixa o filho se explicar. Não tem nada a ser explicado, não tem nada a ser perdoado, porque só pode perdoar alguém que está ofendido. Mas a Bíblia fala que Deus nos perdoa. Sim,
mas é apenas uma linguagem humana, porque é tão difícil falar daquilo que nós não compreendemos, porque nós é que somos vingativos, e somos nós que temos profunda dificuldade de perdoar o outro. Na verdade, o ato do perdão, por mais belo que seja, a ideia do ato de perdoar, parece uma coisa bonita, mas é rudimentar. A ideia de perdão é a ideia de alguém que fala assim: olha, você me fez o mal, eu me ofendi, mas vou te dar uma chance. Diferentemente daquele que não pode ser ofendido, porque ele conhece o homem, ele criou o homem. E antes de o homem ser criado, e antes do homem mesmo cair, o fato é que o Cordeiro de Deus já havia sido imolado, né? Então não tem nada. Agora, isso não significa, tomem cuidado, que essa ideia verdadeira sobre Deus, cuidado para não nos levar para uma vida, né, de libertinagem, de achar, não, está tudo feito. Então, talvez a pessoa perguntou assim: olha, se Deus é esse Deus mesmo que se apresenta, é Deus de amor, então nós não precisamos mais nem de orar, precisamos mais de fazer o bem. Falar, então você orava e fazia o bem, era para quê? Era para ser salvo, né? É um jogo, né? Você não é capaz de amar a Deus porque Ele te amou, de ser constrangido por tão grande amor. Falar, puxa, eu não tenho opção senão amá-lo, porque é um amor tão libertador, o amor de Deus, que quando eu conheço esse amor, agora eu me entrego plenamente à vontade dEle, a serviço dEle, ao reino dEle, porque nós somos atraídos pelo amor, nós somos ganhos pelo amor, nós somos salvos pelo amor. Temos que ganhar essa ideia. Então, quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, nós vamos perceber que a ira de Deus pode ser entendida que Deus, sendo Ele todo amor e puro amor, Ele permite que os homens se afastem dEle, porque eu não permitiria, sou honesto com vocês. Se eu tivesse o poder que Deus tem, eu não deixaria vocês se afastarem de mim. Eu os obrigaria, pelo meu poder, a ser aquilo que eu quero que vocês sejam. Tiraria a liberdade de vocês. Nós fazemos isso em pequena escala, até com amizades. Pessoas que têm uma amizade e o amigo não pode fazer nada que contrarie o amigo, porque senão fica com raiva do amigo, porque o amigo não faz o que eu quero que ele faça. O amigo não pode dar uma festa e não chamar o amigo, porque o amigo tem que é obrigado a chamar o outro amigo para a festa. Eu não sou obrigado a chamar ninguém, ué. Não sou obrigado. E não é porque eu não te chamei que eu gosto menos de você, é porque foi outra situação, foram outras pessoas, foi outro contexto. Sabe uma bobagem tão grande, não é? Então, de todo modo, a ira de Deus é Deus deixando o homem seguir o seu próprio caminho, mesmo sabendo Deus que esse caminho é um caminho de dor, é um caminho de morte, mas porque Deus nos fez livres, então Ele nos ama tanto, que Ele fala, olha, mas você vai sofrer. Esse sofrimento próprio das suas escolhas e dos seus caminhos é o que a Bíblia chama de juízo de Deus. Não é Deus ativamente chicoteando o pecador porque ele cometeu um erro, mas é o homem colhendo o fruto das suas ações, das suas decisões, e Deus, podendo impedir que soframos, não impede. Ele não impede. Só que Ele tem um plano, porque nós nos desviamos dentro de um eixo temporal. Então, tudo que nós podemos fazer é uma previsão do que podemos fazer dentro do tempo.
mas Deus tem um plano eterno, de que no final Ele atrairá todos para si. Ou seja, para Deus ter uma vontade absoluta, não precisa Ele negar a nós vontade relativa. Vocês entendem? Porque tem uns que pensam, para Deus ter vontade, Ele tem que impedir que nós tenhamos vontade. Para Deus ser soberano, nós não podemos ter vontade alguma, decisão nenhuma. Aí seríamos um tanto de fantoches na mão de Deus, tanto de autômatos na mão de Deus, não é? Mas como a vontade de Deus é absoluta e eterna, Ele vai vencer a nossa vontade. Ele vai vencer. Todas as vontades se renderão à vontade dEle, mas com muita dor e com muito sofrimento. Agora, com muita dor e com muito sofrimento, não é que Deus preferiu o caminho da dor ao invés de outro tipo de caminho. É porque não há crescimento sem dor. Não há amadurecimento sem dor. O sofrimento é que possibilita que nós vejamos e reconheçamos quem somos. A nossa arrogância, a nossa presunção contra Deus, contra os nossos irmãos, contra o mundo, é falta de crescimento, é ilusão, é juventude, não é? Me recordo que a minha filha, não sei se foi a Michele ou foi a Ellie, foi uma das duas, mas começou a reclamar na infância, ainda era bem criança, de muitas dores, né? Nos braços, nas pernas. Foi a Michele, né? Sentia dores e tal, e foi nos preocupando, tomava um remédio e tal, ia no médico, no outro, e fazia exame, não dava nada, não tinha nada, mas a dor não passava. Geralmente de noite, a gente orava, né? Expulsava a dor, espírito de enfermidade, fazia tudo o que era possível fazer, nada, até que um dia um médico, um senhor, já bem vivido, bem experiente, falou: pai, não se preocupe não, esta é a dor do crescimento, é a dor do crescimento. Então não acontece com todos, mas os ossos vão crescendo, vão se esticando, os tendões, os nervos vão se acomodando aí isso gera dor. Às vezes nem todos sentem, mas existe a chamada dor do crescimento. E ela cresceu bastante, por sinal. Ela tem 1,96 m, 98, por aí. A bichona é grande de verdade. Então, assim, é que o sofrimento, ele amadurece. Eu fico imaginando o filho pródigo, né? Quando ele voltou, quão maduro ele não estava. Eu até acredito que a saída do filho pródigo era algo totalmente necessário. A gente não entende isso, não é vontade caprichosa de Deus, porque os teólogos e a teologia são horríveis. Eles dizem, não, o pecado era a vontade de Deus. Eles entendem como uma coisa caprichosa, um Deus arquiteto que tem uma prancheta e fica traçando, é por aqui, é por ali. Mas não, é porque a vida humana, a existência humana é orgânica. Não há salvação real, orgânica, da alma, do coração, do espírito, da mente, das vontades, das emoções, do ser, se não houver um profundo quebrantamento interior. Eu dizia para os irmãos antes de nós entrarmos aqui no local hoje, salvação nem se ganha nem se perde, salvação se experimenta, se vive, é algo que acontece, está acontecendo, não é? Então, quando a gente fala de Deus, do perdão de Deus, é somente essa ideia, né, que nós estamos falando, que Deus, Ele não tem nenhum ressentimento, nenhuma mágoa
acerca de nós, Ele sabe de tudo, de todas as coisas, desde o princípio. O seu plano já está estabelecido. Antes de começar, já sabia como terminar. Se bem que começar e terminar também é uma linguagem humana. Para Deus não tem nem começo nem fim, porque o começo e fim existem dentro dEle. É difícil falar essa linguagem divina, por isso que a Bíblia vai usar a expressão a ira de Deus, a linguagem humana, para dizer: dói, o pecado dói, e as consequências do pecado são terríveis. Então a expressão ira de Deus é só para você entender a dor que o pecado causa. Então o texto diz: a ira de Deus se revela do céu. E é interessante como Paulo coloca que ela se revela, né? Não diz se revelará, diz que ela se revela, é um presente contínuo, presente atual. Ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então a ira de Deus não é contra os homens, é contra toda impiedade e perversão dos homens. Então essa crise entre o homem e Deus, se é que podemos colocar nesse sentido, é em razão da iniquidade, da maldade, da perversidade e da perversão. Agora, quando a gente fala de perversão, de iniquidade, de pecado, a pergunta é: ora, o que são essas coisas, né? Tem que perguntar, o que são essas coisas? O que significa, né, quando diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade? O que é impiedade? Estamos falando de hamartia, nós estamos no tema. Temos que entender com profundidade por que existe algo chamado ira de Deus contra a impiedade e perversão dos homens. Mas de quais homens? Dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, nós temos Deus de um lado, temos a verdade de Deus, não é? Como diz aqui no finalzinho, temos Deus e temos a verdade, e temos do outro lado a injustiça, a perversão, a impiedade. Então, são conceitos profundos que, se lidos assim de maneira aleatória e rápida, você acha que entendeu. Não, Deus está irado contra a perversão dos homens, contra a impiedade dos... Sim, mas você não falou nada. Você falou, você só começou a dizer. Eu tenho que entender então que existe de um lado o que chama de verdade e do outro lado o que chama de injustiça. Aqui a verdade está em oposição à injustiça. Quando o homem ele prefere a injustiça à iniquidade, ele comete pecado, hamartia. É o pecado ontológico, porque não é um pecado que se concretiza na sua mão, é um pecado do ser, está em mim. É aqui dentro que vai acontecer essa preferência à iniquidade, em detrimento à verdade. Então temos que descobrir primeiro o que é a verdade. Entendendo o que é a verdade, saberemos o que é a injustiça. O que a Bíblia chama de injustiça? E o que é a verdade? Então deixa o texto dizer para nós o que é a verdade, e depois entenderemos o que é a injustiça, e aí vamos entender o que significa deter a verdade pela injustiça, para entendermos o que é hamartia, o que é pecado e por que isso atrai a chamada ira de Deus, ok? Então o texto vai explicando, o versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso,
indesculpáveis. Então, o que é a verdade até aqui? A verdade é Deus. A verdade é Deus. Mas cuidado, há muitos deuses. Há muitos deuses. Na verdade, só há um Deus, né? Mas há muitos deuses. Há um só Deus verdadeiro. Verdadeiro. Aí, que Deus é esse o verdadeiro? Aí cada um puxa para o seu lado, né? Os TJs vão dizer que o Deus verdadeiro é Jeová, que eles pintaram numa tela. Lógico que eles não pintaram numa tela, vocês estão entendendo? Eles desenharam conforme eles entenderam. Aí os adventistas dirão: não, o Deus verdadeiro é o Deus adventista, do sábado. Ó, não trabalha no sábado, ó, cuidado, vai perder a salvação, te joga num tacho se você trabalhar no sábado, comer carne de porco, vai para o inferno. Aí os evangélicos, de modo geral, vão dizer que o Deus verdadeiro é o deles. Aí o Devap diz que o Deus verdadeiro é o do Devap, o da Iurde, o do budismo, do hinduísmo. Vão criando. Os homens criam deuses diversos, e sempre na tentativa de encontrar o Deus verdadeiro. Mas para que você saiba quem é o Deus verdadeiro, é só você se lembrar quando João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer assim: e nós estamos no verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Não resolve também muita coisa, mas nos dá uma direção. Nos dá uma direção. Olhe para Jesus e você saberá como é o verdadeiro Deus. Faça tudo o que ele disse, imite-o, contemple-o, deseje-o. Ele é a referência. Ouçam-no. Ele é o verdadeiro Deus. Deus é a verdade, é a realidade. E esse Deus, ele não nos deixou no escuro, não nos deixou sem direção. Paulo vai dizer: por que Deus, a ira de Deus se revela contra os homens que detêm a verdade pela injustiça? Ora, primeiro, porque aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou aos homens. Ou seja, existe uma graça comum a todos os homens. Deus se deu a conhecer, primeiramente, por meio das coisas que foram criadas. Paulo vai dizer que os ricos atributos de Deus, o poder de Deus e a própria divindade de Deus, ou a própria divindade, são manifestadas por meio das coisas criadas. Ou seja, onde houver um homem na terra, em qualquer lugar ou em qualquer tempo, está diante de um Deus de amor e de graça, que se revela na criação. Ou seja, a criação poderíamos dizer que é o primeiro evangelista, o primeiro a anunciar o evangelho, a anunciar o amor de Deus, a anunciar o próprio Deus, é a própria criação. De modo que nenhum homem pode falar: eu não ouvi, eu não sabia, eu nasci no tempo errado, nasci no hemisfério errado. Porque segundo o cristianismo tradicional, quem viveu fora dos limites do hemisfério ocidental está perdido. Eles não dizem assim, conforme eu estou dizendo agora, mas a conclusão a que se chega é: você não pode ser salvo se você não ouvir a pregação do evangelho histórico. Logo, o evangelho histórico é ocidental. Lógico, o evangelho de Jesus não é ocidental. O evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, ele é universal, ele é atemporal. Só que, do ponto de vista da história, ele só é pregado a partir de 2000 anos para cá. Então, o cristianismo tradicional vai compreender: quem viveu fora dos limites do Ocidente
e fora dos últimos 2000 anos, está o quê? Condenado, está perdido. Aí vão dizer, mas não, Deus é Deus, Deus tem, a gente não pode se envolver com isso. Não, é por isso mesmo que, sendo Ele Deus, Ele não faria uma doutrina dessa que você prega, porque Ele é Deus. Então, antes de Ele estabelecer o sacerdócio araônico, que era preso e exclusivo ao tempo e espaço, próprio do povo de Israel, havia já um ministério sacerdotal atemporal de toda a humanidade, que é o ministério misterioso, né? Melquisedeque é aquele de quem não há registro, não há pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de existência, não há genealogia, ele não está preso a nenhuma categoria, a nenhuma religião, a nenhum local, a nenhuma etnia, e é por meio desse sacerdócio universal que Deus alcança a humanidade. Então Deus é a verdade, e a primeira coisa que Ele faz, Ele se revela. Agora, o que os homens fazem com tal manifestação de Deus, com tal revelação? Aqui vai surgir o conceito primordial de pecado, de hamartia. O que fazer diante da criação? Primeiro, eu não criei, eu não crio. Então, quem criou, né, pode não saber muito sobre ele, mas esse que criou é maravilhoso. Você já pensou, já parou para pensar na criação? A chuva. Mas está tendo inundações e tal. E vai ter mais. E vai aumentar na medida em que os homens destroem a terra. As consequências, a ira de Deus se manifesta do céu. São as consequências, não é Deus mandando chuva, não. É que a terra vai entrando em desequilíbrio. Problema de clima, etc. Os homens vão arrancando as árvores, pavimentando, cimentando a terra. A água não tem para onde ir também, né? Não tem nem para onde ir. Aí os homens matam os rios, matam os peixes, matam as aves, e quer que tudo fique equilibrado, não tem como. Então, o que o homem faz com essa revelação é a grande questão. Por isso que vai dizer no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, o homem, ele deve, diante da revelação de Deus, dar a ele a glória. Dar a ele a glória. Mas não é ficar na igreja evangélica, glória a Deus, glória a Deus. Isso é até ruim, chato, isso dói. Não que você não possa dizer glória a Deus quando vier uma vontade interior de fazê-lo. Eu dou glória a Deus várias vezes, mas não é igual papagaio que aprende da glória, glória a Deus, aleluia, porque o diabo é a glória a Deus. Não, glória a Deus tem que ser, antes de ser palavras, tem que ser reconhecimento. A Ele é a glória, toda a glória dele, Ele é. E diz que não somente os homens não lhe deram glória, como também não lhe deram graças. Falta de gratidão. E a falta de gratidão, ela não é uma decisão, não serei grato. A falta de gratidão é o resultado de você acreditar que você tem causa própria, que você tem força necessária e suficiente para ser, para existir, para fazer, para acontecer. O mundo está muito difícil. Em nome de Deus, já se mataram muitas pessoas. Mas daí é simples, só você entender que não é o Deus verdadeiro, né? É o Deus que o homem pintou. E nós matamos também de várias formas, tá? Não é só numa guerra. Não é só numa guerra. Nós matamos as pessoas estando elas vivas. É a pior morte que tem. Quando você mata uma pessoa estando ela viva. Quando você humilha, quando você despreza, quando você é soberbo e, portanto, você ignora. Você mata no seu coração o seu próximo, o seu irmão.
Nem vamos falar de próximo, não, vamos falar vamos falar da sua congregação, da sua casa, né, da sua família. Não tem esse negócio. Não é? Bem, de todo modo, o pecado, portanto, o hamartia, ele começa com essa falsa compreensão acerca de nós mesmos, acerca de Deus, não é? Como diz o texto 21, né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se no coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homens ou de homem corruptível. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui no nosso livro, quando aqui, quase no final da página 83, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 linhas de baixo para cima, depois desse número 78, nessa marca, na nota de rodapé, o desejo irresistível do homem de tomar o lugar exclusivo de Deus é que o leva à invenção de variados deuses. Puxa, olhem para mim, parece uma contradição. Fugindo o homem de Deus, cria deuses. Não parece estranho? Ele está multiplicando. Se ele tem um problema com divindade, ele vai criar outros. Ele está aumentando o problema dele em relação a divindades. Seria mais ou menos essa ideia. Então, vamos ficar só com esse aqui, que é um problema só, né? Mas na verdade o homem não cria deuses para adorá-lo. O homem não cria deuses para lhe prestar serviço, porque o homem é obediente, o homem tem a necessidade de amar um Deus. Não. É porque se ele olhar para o Deus verdadeiro, ele agora será constrangido a servi-lo somente pelo amor, pela luz, pela compreensão daquilo que Deus é em si mesmo. Agora, quando o homem nega o serviço e o amor ao Deus verdadeiro, ele vai agora criar falsos deuses para que possa agora negociar com esses deuses. Então eu dou 10%, mas você abre a janela do sol para mim. É um jogo. Eu crio falsos deuses para que esses deuses vivam a meu serviço, atendam aos meus caprichos, para que eu possa manipulá-lo. Ou seja, o Deus que eu crio, eu carrego para onde eu quiser. Como uma imagem de escultura, a exemplo, que você coloca num altar, né? Não, um altar, você cria um altarzinho para ele, amanhã você tira e coloca lá do outro lado. Você vai levando para onde você quer, você manipula como você quer. Então essa é a ideia. Veja, o desejo irresistível do homem de tomar o lugar exclusivo de Deus é que o leva à invenção de variados deuses, cujas vontades podem ser manipuladas pelo seu Criador ou pelo homem, mediante os supostos serviços que esse lhes presta. Então o homem presta serviço ao Deus e Deus agora tem que atendê-lo. Então é um tipo de jogo, orações, dádivas e sacrifícios. Por isso que não tem religião sem orações, dádivas e sacrifícios. Por quê? Porque você tem que negociar. Eu estive essa semana, né, em João Pessoa, e ontem eu resolvendo umas coisas, e uma pessoa me perguntou assim: você acredita no poder da oração? Ele sabia que eu era pastor, né? Eu disse não creio. Mas como você não crê no poder da oração? Você não ora? Eu falei: oro muito, mas não creio no poder da oração. Mas como assim?
Eu falei, eu creio no poder de Deus. Minha oração é só um meio de eu acessar o poderoso. Não tem reza braba, oração forte, jejum poderoso, homem de Deus. Tudo isso é invenção. É lógico que você pode se esforçar por entender a expressão poder da oração enquanto a eficácia, né? Mas você sabe que não é isso que as pessoas estão pensando. Eu falo isso porque eu me recordo, eu fui convidado a pregar numa igreja há muitos anos, e antigamente eu era muito convidado para pregar nas igrejas. Hoje em dia desistiram, né, de me convidar, primeiro porque eu comecei a negar os convites, eu não aceito mais. Não que eu não possa ir, mas é porque não vale a pena. Desculpe, assim, não há nenhuma presunção. É porque você vai pregar num lugar, são duas decepções. Eu decepcionado com o povo e o povo decepcionado comigo. Porque eu fico olhando para eles assim com a pena deles. E eles olham para mim com a pena. Quem trouxe esse pastor aqui? Não é possível. Sai todo mundo decepcionado para casa. Falei, eu vou parar com isso. Eu não vou mais mexer com isso não. Não vale a pena, não vale a pena. E aí eu fui convidado para ir num lugar, e eu fui, e eu preguei. Acabando de pregar, o pastor da congregação local, no encerramento do culto, falou, irmãos, vocês sabem que todo final de culto, depois da oração final, eu oro pelas pessoas, né? E aí, hoje, como a gente está aqui, nós vamos fazer 2 filas. Eu oro numa fila, ele ora na outra fila. Então, façam 2 filas, o Alexandre ora por vocês aqui, e eu oro de vocês por aqui. Quando formaram as filas, a minha fila era enorme, grande. E a do pastor local, como está lá todo dia e ora todo dia, estava pequena, porque eles querem uma oração mais fresca, mais nova. Deus vai fazer alguma coisa diferente, né? É uma fantasia danada. E aí eu peguei e orava, Senhor, em nome, abençoa a tua filha em nome de Jesus, amém. Senhor, teu filho, tu conhece, abençoa em nome de Jesus, amém. Aí, só assim, né? Aí quando eu abri o olho, minha fila tinha esvaziado, todo mundo fugiu para a fila de cá, porque essa oração aqui não tinha poder. A dele tinha. Entregava recado, ele tremia, cuspia, gritava. Não tem por que fazer essas coisas. Eu já fiz muito isso, mas não resolveu nada. Deixa para lá. Era a minha ignorância. Fazia com sinceridade, boa vontade, não é? E uma vez um irmão daqui, dessa congregação, até hoje está aqui, mas tem muitos anos que ele falou para mim, ele falou assim, Alexandre, a sua oração é muito fraca. A sua oração é fraca. Eu falei, como é que é uma oração forte? Aí ele foi explicar, né? Eu falei, não, eu não creio no poder da oração, nesse sentido não. Eu não creio, eu creio que a oração é um meio de eu acessar o poderoso, aquele que pode realizar. E uma vez que ele o fizer, não foi a minha oração que fez nada absolutamente, foi ele que fez. Não é? Então a oração é só graça de se aproximar de Deus e conversar com ele, lançar suas ansiedades, não é? E é isso aí. Bem, vamos seguindo, né? Eu dizia aqui, né? O desejo irresistível do homem de tomar o lugar exclusivo de Deus é o que o leva à invenção de variados deuses, cujas vontades podem ser manipuladas pelo seu Criador mediante supostos serviços, que este lhes presta orações, dádivas e sacrifícios. Eu não tenho tempo, mas também nós vamos falar isso com mais propriedade mais na frente, ainda neste livro. Mas assim, Jesus fez um sacrifício por nós. O cristianismo tem um sacrifício de Cristo, é verdade. O problema é como se entende o sacrifício. Existe uma interpretação muito equivocada
acerca de sacrifício. Isso porque, como eu falava agora há pouco dos gregos, então os gregos entendiam assim: se havia uma epidemia, havia uma enchente, havia um problema numa comunidade grega, eles pensavam: o Deus tal está irado. E só tem uma maneira de aplacar a ira desse Deus: como? Oferecendo-lhe sacrifícios. Aí eles matavam, eles ofereciam uma hecatombe. Hecatombe é um sacrifício de 100 cabeças de gado. E aí derramava aquele sangue, oferecia, né? Vocês lembram também que, certa ocasião, Paulo e Barnabé, salvo engano, creio que sim, 14 de Atos, Paulo e Barnabé estavam numa cidade pregando e curando e tal. Aí os homens da cidade achavam que Paulo e Barnabé eram deuses, eram dois deuses, né? E foram o quê? Oferecer sacrifícios para eles. Olha a ideia do sacrifício. E Paulo falou: para com isso, eu sou um homem como vocês. Não, não é por aí. Mas veja a ideia do sacrifício, né? Então, como Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e por causa dos nossos pecados, a leitura que foi feita desse fenômeno, desse fato, é de que Deus, o Pai, exigia um sacrifício no seu lugar. Ou seja, o homem vai morrer, porque Deus está irado. Deus vai matar o homem, Deus vai espancar o homem, Deus vai humilhar o homem, Deus vai destruir o homem, porque Deus não pode absolutamente ter a sua justiça tão ofendida a esse ponto. Ele até que ama, mas o amor não é suficiente para perdoar. Foi dito isso. Mas Deus pensou bem, ficou aquela complicação: o que vão dizer de ti depois? Aí ele: não, nós temos um plano. Alguém morre no lugar deles, então. Pronto, alguém tem que morrer no lugar deles. Entenderam? Alguém tem que morrer. Só não pode ficar sem pagamento. Tem que ter pagamento. Tem que ter pagamento. Impossível que não se pague a dívida do pecado do homem. Aí Deus decidiu, apontou para o filho e falou: é você que vai lá. Eu vou te espancar até esgotar toda a minha ira na sua cabeça. E aí o cristianismo entende que Jesus estava na cruz sendo espancado pelo Pai, humilhado pelo Pai, e que ali Deus, o Pai, estava derramando a sua ira sobre o seu filho. Na verdade, a resposta à pergunta: quem matou Jesus? Foi o Pai, ué. O Pai. Os judeus, os romanos, mas na verdade quem matou foi o Pai. Essa semana mesmo tinha, no grupo aí, tinha alguém mostrando um vídeo de um pastor aí muito famoso, dizendo que Deus, o Pai, matou Jesus. Aí traz a ideia desse sacrifício. Aí você fica assim: ele morreu no meu lugar, era para eu estar ali, agora eu estou aqui. Isso é muito complicado, que vocês não têm ideia. Não pode ser o evangelho de Jesus, não pode. Tem um problema em algum lugar. É estranho, calma, não se espante. Se espante, não tem como não se espantar com essas palavras, mas entenda: será que não tem outra leitura possível do texto bíblico? Será que essa maneira de ver a morte de Cristo não foi uma leitura que nos legaram? Pergunte-se assim. Eu não estou dizendo que é mentira. Não, para. Jesus morreu na cruz. A morte dele foi por nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Está tudo certo. Mas qual é a leitura que você faz disso? Essa é a grande questão. Porque do contrário, nós vamos falar disso mais na frente, mas isso gera uma série de problemas. O primeiro grande problema é: Deus não perdoa. É mentira, porque Ele cobrou a dívida. Dívida cobrada e dívida paga não é dívida perdoada. Mas Ele perdoou você. Mas cobrou do outro. Esse é o primeiro grande problema. Que diabo de perdão é esse que não é capaz de falar: você está livre, pode ir? Estranho, que diabo de perdão, mas não tem outra palavra para dizer aqui.
Se está perdoado, está perdoado. Não pode cobrar. Esse é o grande problema, que a teologia nunca vai conseguir explicar. Mas ele cobrou dele mesmo, ele é um masoquista. O segundo problema, essa morte física resolve o problema de natureza espiritual? Afinal, que tipo de morte o homem devia para Deus? A morte física ou a morte eterna? Que tipo de morte morreu Jesus? A eterna ou a física? E se eu disser que ele morreu a morte eterna? Mas a morte eterna não é a morte física e nem aconteceu há 2000 anos. A morte eterna é a morte na eternidade do ser, do esvaziamento, da entrega de si mesmo. É a kenosis. Aquele sacrifício no sentido da palavra sacrificar, de imolar, derramar sangue, bater, chicotear, isso não resolve o problema de natureza espiritual. Não resolve. Outro problema que essa doutrina nos traz. Tudo bem. Jesus pagou ou não pagou? São problemas. Pagou ou não pagou? Está pago? Se está pago, está pago. Por que ficam ameaçando as pessoas de irem para o inferno, se está pago? Ele vai cobrar de novo? Ele pagou? O outro recebeu, mas você tem que pagar. É um cheque pré-datado sem fundo. Seria um cheque pré-datado sem fundo. Alexandre, Jesus morreu? Morreu. Não tem coisa mais preciosa e mais linda do que a morte de Jesus. Não tem nada mais poderoso do que a morte de Jesus. A morte de Jesus foi uma morte, foi uma morte que aconteceu pela ousadia do filho de entrar na casa do valente. Ele falou: vou entrar nessa casa do valente e eu vou tirar todos vocês daí. Só que quando ele entra, a serpente lhe fere. Não somos salvos porque ele foi ferido. Somos salvos pela ousadia do seu amor, da sua coragem de entrar nesse mundo para abrir um caminho na nossa consciência, para conduzir o homem a Deus de volta. Só que essa entrada no mundo lhe custou muito caro. Não é um preço que se paga a alguém, é o preço que se paga pela ousadia. Vou dar um exemplo básico, humano, longe do que estamos dizendo, mas vocês poderão entender. Não se casem. Se casarem, não tenham filhos. Já era, né? Porque se você se casar e tiver filhos, atenção, você pagará um alto preço. Entende? Agora, esse alto preço não é pagando algo para alguém, não. São as dores necessárias do casamento e da família. Você vai ser humilhado, seu filho vai te humilhar muitas vezes. Você vai fazer o melhor para o seu filho que você pôde fazer, e ele vai ficar com raiva de você e vai te jogar na cara que você não é um bom pai. Aí eu pergunto: você está pagando um alto preço, você está sofrendo, isso é um sacrifício, mas não é um sacrifício é um sacrifício em razão de. Quem está entendendo? Então, quando Cristo entra no mundo, as trevas ficam iradas contra a luz. Os poderosos não querem sair do trono para que o rei se assente. O ego não quer ser destronado.
Então só tem uma maneira: vamos banir esse camarada daqui, vamos matá-lo. Quem mata o filho são o pecado, é o pecado, é o ego, é a maldade, é a ignorância, são as trevas. Poderíamos colocar os pigmeus, o homem pigmeu, de baixa estatura espiritual, não consegue olhar para o Cristo Everest, tamanha grandeza de humanidade, a santidade do Cristo, a bondade do Cristo, o amor do Cristo ofende profundamente o homem. O homem se sente ofendido diante de tamanho amor, de tamanha maldade. E aí então agora eles querem destruir o Cristo. Então Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E morreu por nós, no sentido de que não tinha outro caminho senão fazer-se carne, vestir-se da humanidade, para agora educar esse homem no caminho da verdade, de volta a Deus. E isso lhe custou a própria vida humana. E o pai sabia disso, o filho sabia disso. Mas ainda assim é dito: Deus estava em Cristo naquele momento. Fazendo o quê? Batendo no filho? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Bonita palavra, não imputando, né? Não jogando na cara, é a palavra. Mas lhes confiou, ou lhes confiando, a palavra da reconciliação. É muito bonito, né? O evangelho é lindo, irmãos. Agora, isso é ofensivo para o dogmático, tá? Infelizmente vão nos ouvir, vão dizer: está vendo? Chegaram ao ponto de negar o sacrifício de Cristo. Vocês entendem? Mas até que houve no meio do cristianismo tradicional um camarada que parece que ele percebeu uma falha nesse raciocínio deles e tentou resolver a questão de uma maneira, porque ele pensou assim: um homem chamado Kennedy Reagan, salvo engano, é o pai da teologia do Logos, do Logos, né? Da doutrina Rema, né? É um segmento, né? Uma igreja chamada Rema, Ministério Rema, são seguidores de Kennedy Reagan, né? Aí o Kennedy Reagan pensou: puxa, mas se o homem tem uma dívida, essa dívida é a morte, essa morte é eterna, logo a morte de Cristo, para valer, para compensar, para pagar, para ser equivalente, tem que ser morte eterna. Aí ele teve uma sacada, encontrou na Bíblia o texto que quando Cristo morreu ele desceu ao inferno. Então, depois que ele sofreu na cruz a morte física, ele foi para o inferno e ficou 3 dias no tacho de fogo. No tacho de fogo, queimando no fogo, né? Isso é doutrina evangélica, não é dos evangélicos em geral, mas Kennedy Reagan propôs uma saída para resolver o problema. Resolve? Não, porque só resolveria se você entender que ele estivesse até hoje lá e ficasse eternamente lá, ou na última das hipóteses, que ele fosse consumido lá e desaparecesse de lá. Ficar lá 3 dias e sair, não paga, até porque eles querem nos colocar lá a eternidade toda nesse fogo. Diz que se você não aceitar, você vai para lá, fica lá a eternidade toda no fogo. Então, não resolveu o problema. Mas é isso, não é? O desejo irresistível do homem de tomar o lugar exclusivo de Deus é que o leva à invenção de variados deuses, cujas vontades podem ser manipuladas pelo seu Criador mediante os supostos serviços que este lhes presta, que o homem presta aos deuses, orações, dádivas e sacrifícios, ficando assim os deuses sujeitos ao homem que lhes engendra conforme a sua própria vontade. O homem gera, ele cria, engendra os deuses conforme a própria vontade humana. Quando isso acontece,
não somente se nega ao verdadeiro Deus, a glória e as ações de graças que lhes são devidas, como também o homem se torna tão nulo quanto nulos são os deuses por ele criados. Ao proceder deste modo, erra o homem o alvo de sua existência, pois este foi criado para a glória de Deus. Então hoje nós avançamos até esse entendimento de que o pecado primordial nasce, sobretudo, da falta do reconhecimento de quem Deus é e da ilusão que temos acerca de nós mesmos. É isso que nos leva a nos afastar do Criador. Agora, parece que o problema nosso está resolvido, né? Não, mas eu dou glória para Ele e agradeço todo dia, para mim está tudo certo. A grande questão que nós vamos verificar é que a hamartia vai ganhar expressão na nossa vida cotidiana e prática, porque o desprezo que se dá ao Criador será manifestado no desprezo que nós damos ao nosso irmão, será refletido no desprezo que nós damos às coisas criadas. O modo como nós nos relacionamos com nós mesmos, com o nosso irmão e com a criação de Deus vai refletir se nós estamos ou não dando a glória devidas a Deus. Então, mais na frente nós vamos compreender como que é possível você com os lábios glorificar a Deus, com os lábios render graças a Deus, mas de fato e de verdade não tem nada de glorificar a Deus e não tem nada de ser grato a Deus absolutamente, porque pode ser tão somente uma manifestação externa de uma mera confissão verbal que não tem relação direta com o seu coração, com a sua vida humana. Tá bom, queridos?